mistério que cercou Dourados. A pequena e pacata Dourados de 50 anos atrás. O homem da capa preta, o ser que amedrontou o povo daquela época. Pelos relatos de moradores mais antigos de Dourados, eis que nas décadas entre 1960 e 1970, o chamado Homem da Capa Preta, ele aterrorizou moradores aqui de Dourados, principalmente as mulheres. Era aqui, nessa região, onde ele costumava agir, à noite, principalmente aos finais de semana. Essa região que nós estamos dá acesso à catedral da cidade. E aí, nos finais de semana, moças, as mulheres, elas iam para a missa. Naquela época, as pessoas não costumavam usar carros, não, eram poucos que tinham carros. Essas mulheres iam para a missa. E nesse caminho, eis que vinha o medo, o pavor. Porque o capa preta, ele costumava agir dessa forma. Ele corria atrás das mulheres. O alvo eram mulheres. Ele apavorava. O que ele queria, não se sabe. Pelos relatos, apenas assustar. Um homem ou um espírito? Essa resposta, até hoje, ninguém conseguiu. Se era um espírito, era apenas um homem que colocava uma capa de cor preta e saía pela cidade só mesmo para assustar? Ah, quem viveu naquela época garante. Ele existiu de fato. As primeiras vezes que ele apareceu, a gente até imaginava que fosse um fantasma, né? Até imaginava que fosse um fantasma. Mas depois foram vendo que não era um fantasma. Era um pessoa de Dourados, da cidade, né? A cidade era muito pequenininha. E começou a aparecer para as moças, o capa preta à noite. Eu não me lembro nem se era só no final de semana. Sei que no final de semana era a correria do capa preta danado. A gente via a moça contando no outro dia, né? Que o capa preta correu atrás da fulano, aí no outro dia o capa preta correu atrás de Beltrana. E a gente queria saber, e a cidade foi... E aí isso pegou na cidade, o capa preta. Ao longo de seus 71 anos, Djalma Barros lembra como se fosse hoje o temor que o povo tinha ao falar do capa preta. Saiu de casa no final da tarde ou começo da noite? Nem pensar. E o risco de se deparar com o capa preta? Os pais falavam para as crianças, vocês tomam cuidado, vocês não ficam aí à noite na rua, não. Escureceu, falou, ó, escureceu, vocês voltam, porque o capa preta vai pegar vocês. E a criançada ficava com muito medo. Do assustador capa preta para o, digamos, xerifão da época, que teria colocado o capa preta para correr. Esmeraldo Penzo, bota preta. Olha ele aí com o famoso Fuscão da Polícia Civil. Diz que ele chegou a correr na captura dele, mas aí ele sumiu como se fosse o espírito. Será que foi isso mesmo? Ou ele não conseguiu realmente pegar o capa? Ou ele correu do capa preta? Preta, né? Só pode ser, né? Mas o Esmeraldo não ia correr nunca. O Esmeraldo era brabo, enfrentava tudo, né? Ele fala, né? Então ele contava, correu e quando eu cheguei perto tinha sumido. Para mim era um espírito. Nesta casa funcionava a sede do que se pode chamar de Delegacia de Indápolis, distrito de Dourados da época. Comerciante antigo desse vilarejo, Edson conheceu bem o Bota Preta. Homem bravo, delega daqueles que põem ordem e fazem a malandragem e parar no chilindró. Se bem que no caso do Bota Preta, existiam lá outras táticas. Eu escutei uma história, diz que ele amarrava também alguns ladrões na época, no tronco da árvore, amarrava com corda. Isso é verdade? É verdade, sim. Houve casos em que aconteceu isso quando ele estava sem viatura, porque quando a viatura tinha um jipe e ele deixava a cadeira dentro do jipe. Aí na época tinha uma cadeia aqui que eles realmente prendiam. Depois foi desativada essa cadeia. Então ele amarrava até que viesse a autoridade de Dourados para poder remover esse preso. O comércio do Edson é um dos mais antigos aqui de Indápolis. É um empreendimento que passou de pai para filho, né? Agora hoje, devido a essa onda de furtos que ocorre, mesmo aqui sendo um lugar mais tranquilo, aqui eles utilizam um sistema de segurança, de monitoramento. Dá só uma olhada, tem aquela câmera ali,
tudo é muito monitorado para evitar o quê? Furtos, né? Agora, naquela época, esse mesmo comércio aqui chegou a ser alvo dos ladrões. Só que naquele período existia o Bota Preta. Bastou algumas horas que os ladrões vieram, furtaram algumas mercadorias e o Bota Preta já deu um jeito de pegar os ladrões. Bandidinho, vagabundinho, ladrãozinho, roubava, ele fazia o cara pôr a bicicleta nas costas e sair gritando no meio da rua. Eu roubei essa bicicleta, eu roubei essa bicicleta. No meio de todo o vilarejo? Todo mundo, passava no meio da vila aqui, todo mundo olhando. Para passar vergonha. Para passar vergonha e ver se realmente adquiria vergonha, né? Porque quem rouba não tem vergonha, né? Em Indápolis, na Grande Dourados, não há quem não tenha ao menos ouvido falar do Bota Preta. Seu Esmeraldo Penzo comandou o distrito com mãos de ferro, ou melhor, com os passos firmes da bota que usava e que fez jus ao apelido. Anos de forte atuação até enfrentar problemas de saúde e, por consequência, a morte. No cemitério do distrito de Indápolis, aqui foi enterrado seu Esmeraldo, ou melhor, o Bota Preta. Seu Esmeraldo faleceu em 2001, mas as histórias do Bota Preta, essas continuam mais vivas do que nunca. Ele é conhecido em toda a região da Grande Dourados. Prova disso é que no dia de finados, por exemplo, essa aqui é uma das sepulturas mais visitadas. Vem gente de vilarejos, distritos, das cidades vizinhas também. Eles vêm trazer flores e orar pelo Bota Preta. Uma figura que, sem dúvida alguma, o distrito sente saudades, né? Sente saudade, porque hoje a gente vê as crianças envolvidas em drogas e outras coisas mais. E realmente faz falta essa referência de segurança que a gente não tem mais. Rapaz, eu tenho medo, hein? Eu tenho medo.